Bom dia, meu sempre alerta, bons ventos a todos vocês, bem-vindo à tripulação para mais uma Dicas a Bordo de número 3 e hoje nós vamos falar sobre um instrumento muito utilizado por todos nós, escoteiros e navegadores, que é a bússola. A importância da bússola, desse instrumento, que até os dias de hoje ela se mantém viva, apesar de toda a evolução tecnológica para os GPS e tudo mais. E vamos tentar descrever para vocês aí as duas formas principais com que nós usamos a bússola, não é? Então, espero que você goste. Vem com a gente para mais uma Dicas a Bordo. Sempre alerta, bons ventos! Pessoal, a bússola ela tem um emprego definido de duas formas gerais. Uma é quando você deseja atingir um determinado alvo no horizonte, no terreno ou lá no mar. Então você observa aquela referência que você quer alcançar, aquele alvo que você quer alcançar ou demandar, e aí você pega a bússola e tira o azimuth, que é o ângulo da bússola, da rosa dos ventos, e coloca na sua embarcação, na bússola da embarcação, ou simplesmente você começa a caminhar na direção daquele alvo. Então, para que serve isso? Ora, haverá determinados momentos em que você não vai conseguir enxergar o seu alvo o tempo todo. Se você consegue enxergar o seu alvo o tempo todo, que eu consigo ter a visão o tempo todo, eu não preciso usar bússola, eu simplesmente vou navegar usando referências geográficas. Então, se você vai navegar por referência geográfica, você não precisa de bússola, ok? Mas a bússola ela se presta para determinar a direção geral a ser seguida quando você, por vezes, perde a visão do teu alvo. Então, como que funciona isso? Então, basicamente, escoteiros, nós temos duas formas então de utilização da bússola. A primeira utilização é quando nós temos então uma referência que nós queremos alcançar. E eu preciso tirar o azimuth dessa referência para quando eu não tiver mais a visibilidade do meu alvo, eu consiga navegar através da bússola. Nós temos vários tipos de bússola. Três tipos de bússola são as principais. Este tipo de bússola que eu estou segurando aqui agora, ele é o tipo de bússola militar. Então ela tem a caixa com a rosa dos ventos, tem uma linha divisada, tem uma lente para você observar o azimuth e uma linha de alidade, que é onde eu vou enxergar o alvo que eu quero e vou observar aqui na lente o azimuth desejado, ok? Existe um segundo tipo de bússola, que é a Silva, é uma bússola de acrílico, vocês estão vendo aí na imagem. Ela tem a base acrílica, ela é muito boa para cartografia, então quando você vai fazer a navegação embarcada, que você tem a mesa de navegação, a carta náutica está ali estendida, a bússola Silva ela é a melhor para se utilizar porque ele tem esse fundo transparente. E aí você tem a bússola d'água, que é a bússola que os barcos possuem. Então ela tem uma característica de você visualizar o azimuth que você está navegando na parte frontal e não na parte posterior da bússola, como normalmente acontece nesses casos. Então, você normalmente olha para a direção que quer seguir, aqui na bússola, orienta e vai. Então, o que nós devemos fazer? Quais são os passos que nós devemos fazer para utilizar a bússola quando nós queremos alcançar uma referência geográfica no terreno? Então, seja uma ilha, seja um porto, seja uma área de acampamento, seja uma montanha, uma fazenda, uma casa e assim por diante. Primeira coisa que deve ser feito, primeiro passo, é você zerar a bússola. Então, o que significa zerar a bússola? Significa
você fazer com que a alidade da bússola, a agulha magnética da bússola, ela fique virada, você vai virando o seu corpo com a bússola sempre plana, até que ela fique apontando para o norte. Apontou para o norte, você está com a bússola zerada. Então você vai fazer uma volta sempre pela sua direita, é um protocolo didático de aprendizado, para não haver erro, até você encontrar o ângulo que você, ou o alvo que você deseja alcançar. Então, ok, eu sei que para alcançar aquela ilha, eu tenho que deixar na bússola da minha embarcação 310 graus, sempre na minha linha de visada, na minha linha de navegação, ou sendo uma equipe de navegação terrestre, os escoteiros básicos, os escoteiros do mar ou do ar em terra, você determina um ponto de referência antes de chegar no local desejado, fecha a bússola e caminha naquele ponto. Chegando naquele ponto, você confere novamente o azimuth, zera a bússola, gira pela sua direita. Aí você não está mais enxergando a sua referência. Então, qual era o ângulo? 310 graus. Então você vai encaixar aqui 310 graus. Se você tiver numa mata, num terreno de difícil visualização de referências à distância, você vai precisar se utilizar o homem ponto. O que esse homem ponto faz? O homem bússola, que é quem manuseia o equipamento. Ele tira o azimuth, ok? Ele vai tirar o azimuth, ele vai determinar para o homem ponto que ande pelo mato até uma distância que ele consiga enxergar, pede para o homem ponto parar, então o homem ponto vai parar virado de frente para quem está com a bússola na mão, aí o homem bússola vai dizer mais para a sua direita, mais para a sua esquerda, ok, aí o homem ponto fica parado e ele passa a ser a referência para que a patrulha navegue até ele. Então isso é usado quando? Quando o terreno é de difícil navegação. Uma mata muito cerrada, um mato muito alto, montanhas, com difícil caminhar em linha reta, ok? No mar isso não é possível. No mar você tem que aliar o azimuth que você vai estar navegando com as referências da sua carta náutica, para ver se de onde você está indo, para onde você quer chegar, não há nenhum obstáculo físico, uma ilha, pedra submersa, que são os parcéis, as lajes, que são riscos à navegação, ok? Então, você vai fazendo esses passos até que você consiga chegar até o seu alvo. Então, esse é o tipo de navegação quando você define para onde você quer ir, um ponto de referência lá no horizonte, você determina que você quer chegar naquele ponto. Você tira o azimuth e navega, tanto em terra como em mar. O termo navegar é o mesmo. Você vai navegar com a bússola até atingir o seu alvo. A segunda forma de nós utilizarmos a bússola é quando você, escoteiro, recebe uma carta-prego do seu chefe e lá na carta-prego você recebe uma missão. Então, o azimuth, a orientação, o ângulo de navegação, ele está sendo determinado para você por alguém. Então, nesse caso, numa carta-prego, pelo chefe da tropa. Ele tem um alvo que ele deseja que você consiga alcançar. Vai ser o seu local de acampamento, o seu canto de patrulha, vai ser um local, um abrigo, uma caverna, um local onde numa caça ao tesouro você vai encontrar lá uma caixa de bombom, de chocolate para a patrulha, ok? Então o que você faz nesse segundo modo de emprego da bússola? Que é quando você recebe um azimuth a navegar. Então é determinado para você uma direção a seguir. Primeiro passo, exatamente igual ao primeiro modo de uso da bússola, zerar a bússola.
Se eu tenho que navegar em 180 graus, virando pela direita. Por que pela direita? Porque é um protocolo. O que significa isso? É uma forma de nós ensinarmos de uma forma com que todos respondam da mesma forma ao ensinamento. É um protocolo. Então você vai rodar pela direita. Até quando? Até que o ângulo de 180 graus esteja na minha linha divisada. Obviamente que todos nós sabemos que 0 graus da bússola, né? O norte da bússola representa os 0 graus da rosa dos ventos. O sul ele está exatamente às minhas costas. Portanto, se um círculo tem 360 graus, o meu contrazimuth aqui do norte é exatamente o sul. Metade de 360, que é igual a 180 graus. Então, uma vez localizado na bússola, o azimuth determinado pela carta-prego ou pela missão que você está recebendo numa navegação. Por exemplo, você recebe uma carta-prego onde o teu chefe determina, olha, você vai ter que navegar na direção de 180 graus com o teu barco até encontrar a ilha rasa. Então, eu não sei onde é que fica a ilha rasa, não tem problema. Do ponto de partida, se você colocar 180 graus, que o chefe determinou na carta-prego, com certeza você vai alcançar a ilha rasa. Se for uma embarcação no mar, onde você não tem muitas referências, né, você tem que ficar o tempo todo observando a bússola, porque o barco ele vai ficar mudando de direção constantemente. Então, você vai navegando até que você consiga alcançar o seu objetivo. Então, se for em terra, no mesmo exemplo anterior, um mato muito alto, uma floresta muito fechada, uma montanha muito difícil de escalar, olhando para pontos de referência no terreno, você vai se utilizar da mesma forma do homem ponto. Então, achei o azimuth que me foi determinado na carta-prego? Achei. Homem ponto, caminha. O homem ponto ele vai sair andando, até ele não conseguir andar mais, ele vai virar para o homem bússola, vai parar e vai levantar a mão, para ter maior visibilidade. Aí o homem bússola vai orientar, se mais para a direita, se mais para a esquerda. Aí determinou, isso, para aí. O homem ponto para, pode estar segurando o bastão, por exemplo, e aí toda a patrulha caminha até chegar ao homem ponto, ok? Então, fazendo um resumo da nossa dica a bordo do dia de hoje. Temos duas formas de utilizarmos a bússola. A primeira forma é quando nós desejamos alcançar um alvo no terreno, de 0 a 360. Segunda forma, eu recebo através de uma carta-prego ou através de uma determinação da chefia, que eu tenho que alcançar um objetivo navegando em terra, ou no mar, ou no ar. O termo é o mesmo. Eu tenho que navegar num determinado azimuth. Então aí eu acho o azimuth e caminho, ok? Já numa navegação no mar, se você está navegando com o azimuth desejado, ou com o azimuth o determinado, você tem que manter a sua visualização no equipamento na bússola da embarcação o tempo todo. Tá bom? Espero que todos tenham gostado da Dicas a Bordo do dia de hoje. É um assunto que nós usamos bastante, mas sempre é bom a gente relembrar como é feita a melhor aplicação da bússola. Por que ainda, apesar de existir o GPS, nós somos obrigados a termos bússolas a bordo, ok? Sempre alerta, meus bons ventos, uma boa semana a todos.